Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 24 de novembro, dia 328. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente nos conectarmos com as Escrituras Sagradas para nos fortalecermos na fé através do ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém? E amém. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Antigo Testamento, Ezequiel, capítulo 47, versículo 1. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria em direção ao leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de baixo, do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão norte, para dar uma olhada por fora, até o portão exterior que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e era já um rio que não podia atravessar porque tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: Você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: Estas águas correm para a região leste, descem no vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde estive por passar terão vida. Haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até En-Eglaim. Haverá lugar para estender e secar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento, suas folhas de remédio. Assim diz o Senhor Deus: Estas serão as fronteiras pelas quais vocês repartirão a terra como herança para as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Repartam a terra em partes iguais, pois jurei dá-la aos pais de vocês. Assim, esta mesma terra lhes será dada como herança. Este será o limite da terra, do lado norte, desde o Mar Grande, pelo caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que ficam na fronteira entre Damasco e Amate, até Azer, Aticom, que está na fronteira de Aurã. Assim a fronteira será desde o mar até Azar Enon,
na fronteira de Damasco ao norte, que é também a fronteira de Amate. Esta será a fronteira do lado norte. No lado leste, a fronteira será entre Aurã e Damasco, entre Gileade e a terra de Israel será o Jordão. Vocês medirão desde o limite do norte até o Mar Morto. Essa será a fronteira do lado leste. Do lado sul, a fronteira irá desde Tamar até as águas de Meribá Cádiz, e então seguindo o ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta será a fronteira do lado sul. No lado oeste, a fronteira será o Mar Grande, subindo até diante da entrada de Amates. Esta será a fronteira do lado oeste. Repartam esta terra entre vocês segundo as tribos de Israel. Vocês devem reparti-la como herança para vocês e para os estrangeiros que moram no meio de vocês, que gerarem filhos no meio de vocês. Eles deverão ser considerados como naturais entre os filhos de Israel. Junto com vocês, eles receberão uma herança no meio das tribos de Israel. Na tribo em que o estrangeiro estiver morando, ali vocês lhe darão a sua herança, diz o Senhor Deus. Estes são os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, Vietlon, até a entrada de Amate, até Azar-Enon, o limite norte de Damasco, até junto de Amate, desde o lado leste até o oeste. Dan terá uma porção, limitando-se com Dan, desde o lado leste até o lado oeste. Aser terá uma porção, limitando-se com Aser, desde o lado leste até o lado oeste. Naftali terá uma porção, limitando-se com Naftali desde o lado leste até o lado oeste. Manassés terá uma porção, limitando-se com Manassés desde o lado leste até o lado oeste. Efraim terá uma porção, limitando-se com Efraim desde o lado leste até o lado oeste. Rubem terá uma porção, limitando-se com Rubem desde o lado leste até o lado oeste. Judá terá uma porção, limitando-se com Judá desde o lado leste até o lado oeste. Ficará a região sagrada que vocês devem separar. Terá 12,5 km de largura e o mesmo comprimento que das duas porções, desde o lado leste até o lado oeste, o santuário estará no meio dela. A região de vocês devem separar ao Senhor, terá 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Esta região sagrada será dos sacerdotes. Terá ao norte 12,5 km, oeste 5 km de largura, a leste 5 km de largura e ao sul 12,5 km de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não se desviaram como fizeram os levitas, quando os filhos de Israel se desviaram. Será uma região especial dentro da região sagrada, um lugar santíssimo fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas terão uma área de 12,5 km de comprimento por 5 km de largura, paralela à porção dos sacerdotes. Seu comprimento total será de 12,5 km e a largura será de 5 km. Não poderão vender nem trocar nenhuma parte dessa área. A melhor parte da terra não pode ser transferida a outros, porque é santa para o Senhor. A área que restar de 2,5 km de largura por 12,5 km de comprimento será para uso civil da cidade, para a habitação e para arredores. A cidade ficará no meio. Estas serão as suas dimensões. O lado norte e de 2.250 metros, o lado sul de 2.250 metros, o lado leste, e 2.250 metros, o lado oeste, e 2.550 metros. Os arredores da cidade serão ao norte de 125 metros, ao sul de 125 metros a leste, de 125 metros a oeste e 125 metros. Quanto à área restante, paralela à região sagrada, será de 5 km para leste e de 5 km para oeste, e o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Esta parte será cultivada pelos trabalhadores da cidade, provindo de todas as tribos de Israel. A região sagrada terá 12,5 km de cada lado, formando um quadrado e incluirá a propriedade da cidade.
O que restar de ambos os lados da região sagrada e da propriedade da cidade será do príncipe. Aquilo que se estende dos 12,5 km em direção do leste, também dos 12,5 km em direção ao oeste, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio. A área que pertence aos levitas e a cidade estará no meio daquilo que pertence ao príncipe. A área entre o território de Judá e o território de Benjamim será do príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado leste até o lado oeste, Benjamim terá uma porção. Limitando-se com Benjamim desde o lado leste será até o lado oeste. Simeão terá uma porção. Limitando-se com Simeão desde o lado leste até o lado oeste, Isacar terá uma porção. Limitando-se com Isacar desde o lado leste até o lado oeste, Zebulon terá uma porção. Limitando-se com Zebulon desde o lado leste até o lado oeste, Gade terá uma porção. Limitando-se com o território de Gade ao sul, o limite será desde Tamar até as águas de Meribá Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês repartirão como herança para a tribo de Israel, e essas são as suas porções, diz o Senhor Deus. São essas as saídas da cidade: do lado norte, que mede 2.250 metros, 3 porções, o portão de Rubem, o de Judá e o de Levi, sendo que os portões da cidade terão nomes das tribos de Israel. Do lado leste, 2.250 metros e 3 porções, a saber, o portão de José e o de Benjamim e o de Dan. E do lado sul, 2.250 metros e 3 porções, o portão de Simeão e de Isacar e o de Zebulon. Ao lado oeste, 2.250 metros e os 3 portões, o portão Gade e o de Asser e o de Naftali. O contorno será de 9 km. O nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Novo Testamento, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles se acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como o soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem você silencia a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus. Tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que a glória há-se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque, para isto mesmo, vocês foram chamados. Pois também Cristo ofereceu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados para nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma no seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta
de sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja exterior como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Salmo 119. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tem feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecados que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos. Na casa da minha peregrinação, lembro-me, Senhor, do teu nome. Durante a noite observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Senhor é minha porção, e disse que guardaria as tuas palavras. De todo o coração imploro a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto aos meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que temem os que te guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. É muito lindo. Provérbios 28, versículo 12. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os maus se levantam, as pessoas se escondem. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por este momento. Compartilhe esse vídeo com os irmãos e as irmãs que você se lembrou para que possamos expandir o Evangelho por todas as nações. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã. Daniel!